mais um vídeo de histórias para o site Meio do Céu. Hoje eu gostaria de contar a história de mais uma princesa que não cabe nos moldes das princesas às quais estamos acostumados, e já podemos perceber que algumas coisas são muito recorrentes nas histórias. Essa é uma história de uma princesa grega. Da mesma forma que a nossa Chitrangada, existia um rei que ele queria muito ter filhos, mas não lhe foi dado. Ele apenas teve uma filha que se chamava Atalanta. E como ele era o rei daquele lugar, ele sabia que um dia Atalanta teria que se casar. Mas desde muito cedo, Atalanta nunca pensou nas coisas que as meninas comuns pensavam. Ela se dedicou à deusa Ártemis, que era uma das deusas virgens. As servidoras de Ártemis nunca se casavam, nunca se deixavam tocar. Elas eram preservadas nesse sentido. E Atalanta era muito dedicada à deusa. Quando chegou a idade dela se casar, o pai veio até ela e conversou e disse: minha filha, você tem que ser razoável, você precisa se casar, porque você não pode herdar o trono, então o seu marido é que herdará o trono. Lembremos-nos que nós estamos no começo do patriarcado. E Atalanta, que havia recebido um dom de ser o humano mais veloz encarnado na Terra na época, falou: tudo bem, meu pai, eu me caso. Entretanto, haverá uma prova de pretendente. O homem que quiser casar comigo terá que fazer uma competição de corrida comigo e ele terá que me vencer. Apareceram muitos e muitos príncipes dos reinos vizinhos, das cidades vizinhas, muitos jovens interessados em casar com Atalanta, porque ela era uma jovem muito bela, mas principalmente interessados no trono da cidade dela. E assim acontecia. Mas, além de correr, quem corresse mais rápido do que ela se casaria. Mas quem perdesse da corrida, o prêmio seria... a cabeça seria cortada. Mesmo assim, muitos se aventuraram. E sempre acontecia da mesma maneira. A Atalanta corria e ganhava de todos. E um após um, as cabeças foram caindo. O tempo foi passando, os pretendentes foram rareando, até que um dia um jovem dali da cidade viu a princesa pela primeira vez. Ele não era príncipe, ele não se interessava por ser o rei, mas o coração dele se comoveu tão profundamente quando viu a princesa que ele resolveu procurar a única que poderia ajudá-lo, a deusa Afrodite. Nas histórias, Afrodite geralmente ajuda um homem apaixonado. E ele chegou até ela e contou a história, e foi o que ela fez. Ela disse a ele: eu sei como vencer a Atalanta. Pegou 3 maçãs de ouro e levou a ele e disse: você sabe qual é o procedimento dela. Ela deixa o pretendente correr um bom espaço e depois ela o alcança e passa. Você vai fazer o seguinte: você vai levar essas 3 maçãs de ouro com você e quando ela deixar correr, você corre com todas as suas forças, com toda a sua juventude. Quando ela estiver quase te alcançando, você solta a primeira maçã, que isso irá distraí-la e ela vai te dar mais um tempo para correr. Quando ela estiver alcançando de novo, faça o mesmo e faça o mesmo com a terceira maçã. Se você for digno realmente dela, você vai ganhar. E assim foi o nosso jovem, que se chamava Hipomênides. Hipomênides se apresentou e a Atalanta achou estranho, porque há tempos ninguém mais se arriscava. E quando ela olhou para ele, ela percebeu que ele era diferente. Mas mesmo assim, vamos à corrida. E
começou todos os procedimentos e quando chegou a hora ela fez o mesmo de sempre. Ela o deixou correr na frente e ficou ali olhando, ajeitando a túnica, olhando as unhas, muito tranquila. Hipomênides correu, como se a vida dele dependesse de. E quando ela resolveu correr, quando ela quase estava alcançando, ele jogou a primeira maçã. Ela viu um brilho e se distraiu e parou para ver o que era. Parou, pegou a maçã e correu. Quando ela estava quase alcançando pela segunda vez, ele jogou mais uma maçã e correu. Ela mais uma vez se distraiu, pegou a segunda maçã tão bela, mas ela tinha que correr. E quando ele estava quase chegando na linha de chegada, ela ia ultrapassar, ele jogou a terceira maçã e ela mais uma vez se distraiu e ele ganhou a corrida. Ela nem ficou tão triste assim, porque o coração dela também tinha se comovido por ele. Ela entendeu que havia um estratagema da deusa e se rendeu ao que ela sentia. E eles se casaram, mas eles estavam tão intensamente apaixonados que eles se deitavam pelos lugares sem pensar. Foram até o templo de Zeus e lá se deitaram. Zeus não perdoou, ficou furioso. Ele podia, os outros não. E o que aconteceu? Ele os transformou em 2 leões que até hoje se namoram e passeiam pelos templos de Zeus. Essa é a história da princesa Atalanta, que de muitos cortou a cabeça e que perdeu seu coração para 3 maçãs de ouro. A história segue e logo teremos a próxima. Até!